24 Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 116 Servo Poderoso Autor, Voando Sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nublina Voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site logicamente. Servos de nível prata não eram tão raros quanto servos de nível ouro, mas ainda assim não deveria ser obtido por Lotus Transparente, a sussurradora de gelo, um chefe guardião insignificante. Em vez disso, deveria ter sido obtido pelo chefe final, que era o feiticeiro maligno. Provavelmente isso ocorreu devido à primeira morte de Clea Lotus, Tício Esperer. Então foi um saque bônus. Sim. Que grande sorte, de fato. Zhang Yang sentiu-se eufórico e continuou subindo as escadas, degrau por degrau, até a entrada do quinto andar. Ele seguiu os degraus e desceu, dando de 7 a 8 voltas antes de entrar no quinto andar da torre. Este andar era diferente novamente. Estava cheio de estrelas que tinham pelo menos a altura de 7 ou 8 pessoas e a largura de cerca de 3. Uma flora selvagem crescia por todo o chão. Zhang Yang sentiu como se tivesse acabado de pisar em antigos vestígios históricos, dignos de uma escavação arqueológica. Zhang Yang ergueu a cabeça e olhou para o horizonte. O silêncio era absoluto, e a única coisa que chamou sua atenção foram algumas pedras preciosas de grau desconhecido brilhando no topo das estrelas. Monstros furtivos de novo? Zhang Yang resmungou em seu coração. Ele deu um passo cauteloso à frente, com a espada e o escudo desembainhados e erguidos. Up. Vários projéteis foram disparados rapidamente em direção a Zhang Yang, de todas as direções. Não consigo desviar de todos, Zhang Yang disse calmamente para si mesmo. Ele ainda tinha menor bloquear. Menos 562. Menos 534. Menos 571. Menos 557. Menor bloqueio foi completamente ineficaz. Zhang Yang avistou 4 arqueiros esqueléticos saindo de trás de uma estela à sua frente. Os arqueiros esqueléticos empunhavam arcos, cada um do tamanho de meia pessoa, e o encaravam com forte intenção assassina. Arqueiro da torre subterrânea, Elite. Nível, 36. HP, 40.000. Menor bloqueio era definitivamente uma habilidade muito poderosa, mas era inválida para ataques à distância. Zhang calculou que a distância entre os arqueiros esqueletos e ele era de pelo menos 20 metros. O alcance efetivo deles era de 2 a 10 metros, então Zhang Yang precisava receber alguns tiros deles se tentasse diminuir a distância. Os arqueiros esqueletos sempre se afastavam para manter a distância entre si e seus alvos, enquanto desferiam ataques contínuos. No entanto, eles só usavam ataques corpo a corpo quando não conseguiam se livrar dos alvos. Zhang Yang, no entanto, não possuía nenhuma habilidade de imobilização em área, então, sempre que os arqueiros esqueletos se espalhavam, Zhang Yang só conseguia persegui-los um de cada vez e golpeá-los com toda a sua força. Num instante, Zhang Yang já havia pensado em inúmeras estratégias e decidiu não correr em direção aos arqueiros esqueléticos, mas sim recuar para se proteger atrás de uma enorme estela. Em O Milagre de Deus, sejam jogadores ou monstros, ataques à distância jamais penetrariam os obstáculos, a menos que eles próprios os quebrassem. Os 4 arqueiros esqueléticos se aproximaram ruidosamente da estela para atacar Zhang Yang. Conforme os arqueiros esqueléticos se aproximavam da estela, Zhang Yang imediatamente usou menor varredura horizontal e 4 textos de dano menos 1400 apareceram acima de suas cabeças. Os 4 arqueiros esqueléticos golpearam Zhang Yang pateticamente. Monstros de ataque à distância tinham dano corpo a corpo naturalmente baixo, e o máximo que conseguiam causar eram apenas 100 pontos de dano base, completamente anulados pela defesa de Zhang Yang. Cada um deles infligia apenas 1 ponto de dano a ele. Além disso, como se a situação não fosse ruim o suficiente para eles, seus golpes válidos também ativaram o efeito de recuperação de HP do equipamento de Zhang Yang, e 3 letras verdes com mais 100 flutuavam acima de sua cabeça. Ainda assim, as coisas não seriam tão simples. Os 4 arqueiros esqueléticos pularam para trás após o ataque e ganharam cerca de 10 metros de distância. Menor tumble, essa era a habilidade exclusiva dos caçadores como uma manobra evasiva sempre que o perigo chegava muito perto. Zhang Yang apenas curvou os lábios, conscientemente, antes de voltar para trás da enorme estela.
Se aqueles arqueiros esqueléticos se coordenassem como jogadores de verdade, poderiam ocupar cada canto e cercar a Estela, de modo que Zhang Yang estivesse dentro de uma de suas linhas de fogo, independentemente de onde se escondesse. Infelizmente, não foi o caso. Assim que viram Zhang Yang se escondendo atrás da Estela, e como esperado, rugiram e se aproximaram novamente da posição de Zhang Yang. Zhang Yang saltou novamente quando os arqueiros esqueléticos se aproximaram da Estela. 10 segundos de recarga se passaram, e Zhang Yang usou menor varredura horizontal novamente, com 4 textos de dano com números altos aparecendo acima de suas cabeças. Mais uma vez, os arqueiros esqueléticos tentaram recuar de Zhang Yang. Esta era a tática de combate programada para um monstro de ataque à distância. Embora Menor Tumble ainda estivesse em recarga e indisponível, os 4 arqueiros esqueléticos se espalharam, recuando após desferirem socos em retaliação. Felizmente, Zhang Yang estava bem preparado, usou o menor golpe do trovão e a velocidade dos arqueiros esqueletos foi imediatamente reduzida. Enquanto isso, Zhang Yang concentrou-se em um deles, forçando o arqueiro esqueleto a correr na direção de outro arqueiro esqueleto, amontoando-os. Com excelente consciência situacional e de combate, Zhang Yang os pastoreou como ovelhas, sendo capaz de forçar 4 arqueiros esqueléticos a irem na mesma direção, sem que nenhum deles conseguisse manter distância de Zhang Yang para realizar ataques à distância. 30 segundos depois de receber muito assédio da espada de Zhang Yang, Menor Tumble estava pronto mais uma vez, e os arqueiros esqueléticos fugiram como um só. Menor carregar. Zhang Yang correu em direção a eles, mantendo-se próximo. Menor Tumble e Menor Charge tinham exatamente os mesmos 30 segundos de tempo de recarga, então os monstros nunca conseguiriam se desvencilhar de Zhang Yang. 3 minutos depois, aqueles 4 arqueiros esqueléticos morreram miseravelmente, enquanto o HP de Zhang Yang havia se recuperado, em vez de cair. Ele estava a apenas 2000 HP de seu HP total. Os ataques corpo a corpo daqueles arqueiros esqueléticos ativavam o efeito de cura de seu equipamento com tanta frequência que era risível. Este combate parecia fácil, mas na verdade era muito difícil de executar completamente. Conduzir 4 monstros na mesma direção, mantendo um olhar atento sobre os padrões de movimento dos monstros, além de um julgamento mais apurado sobre quando interceptar, eram tarefas que exigiam trabalho simultâneo. Um lutador inferior já teria se transformado em um alfineteiro quando os arqueiros se espalhassem. Zhang Yang administrou toda a luta usando sua experiência e excelentes sentidos. Zhang Yang saqueou os cadáveres dos monstros e continuou avançando. Zhang Yang apenas deu mais alguns passos à frente quando imediatamente foi atacado novamente. Desta vez, 6 arqueiros esqueléticos saltaram. Se fossem mais de 6 monstros, Zhang Yang estaria realmente em apuros. Zhang Yang repetiu sua tática, usando a enorme estela para se proteger das flechas, enquanto os atraía para si. No entanto, era muito mais difícil manter 6 monstros em um grupo do que 4, então Zhang Yang simplesmente invocou o servo, aproveitando a oportunidade para avaliar a força deste servo de nível prata, assassino espectral Lotus transparente, o sussurrador de gelo, servo de nível prata. Nível 36. HP 3600. Dano corpo a corpo. Ataque principal, 256 a 316. Intervalo de ataque, 1,8 segundos. Ataque secundário, 84 a 124. Intervalo de ataque, 1,3 segundos. Habilidade, menor furtividade, menor andar nas sombras, menor apunhalada pelas costas e menor substituir. Menor furtividade, mistura-se à sombra e reduz a chance de ser detectado, mas sofre uma penalidade de 50% de redução de velocidade de movimento. Tempo de recarga, 10 segundos. Menor caminhada nas sombras, caminha no escuro, imediatamente se move para trás do alvo, causando 20% a mais de dano de habilidade. Alcance, 10 metros. Tempo de recarga, 30 segundos. Menor punhalada pelas costas. Ataca imediatamente as costas do alvo, causando 150% de dano como servo principal. Só pode ser ativado nas costas do alvo. Custo, 50 de energia. Requisito, adaga. Menor substituto, transfere o efeito negativo do mestre para o servo e o torna imune a todo dano pelos próximos 5 segundos. Se o servo morrer antes disso, o efeito imune do mestre será encerrado imediatamente.
Tempo de recarga, 5 minutos. Era incrível. Merecia ser chamado de servo de nível prata. Seu dano era comparável ao de um jogador de nível 36 equipado com equipamento de cobre verde de nível 30. O mais incrível era menor substituto, pois podia transferir todo o efeito negativo do mestre. Era um excelente truque anti-controle, mesmo com 5 segundos de status invencível. Era absolutamente a habilidade mais divina até a fase atual. Além disso, esta assassina espectral era uma cópia exata de Lotus Transparente, a sussurradora de gelo. A criada era uma verdadeira bomba, com a blusa firmemente amarrada com tiras de couro e estampa de oncinha, expondo seus seios fartos e firmes. Seu bumbum estava envolto em uma mini saia de couro com estampa de oncinha semelhante, acentuando seu bumbum curvilíneo e firme. Suas pernas expostas eram longas e belas. Uma aparência tão glamourosa lhe dava muitas marcas. Se o Gordon a visse, com certeza cairia inconsciente devido a uma hemorragia nasal intensa. Como seria se eu a tocasse? Tal ideia surgiu na mente de Zhang Yang e ele rapidamente a afastou. Isso era definitivamente devido à influência perversa do Fatian. Infelizmente, ela só pôde se materializar por 5 minutos. Zhang Yang suspirou insatisfeito enquanto rapidamente derrotava os 6 monstros e prosseguia. Pelos próximos 5 minutos, com a ajuda do servo, ele limpou o chão com os monstros. Quando a duração do servo terminou, o monstro subitamente se transformou em um raio de luz branca e desapareceu no ar. Havia vários outros monstros pelo caminho, e ele teve que lidar com vários outros grupos desses irritantes atacantes de longo alcance. Meia hora depois, e com apenas 1/5 de toda a passagem percorrida, o servo estava novamente pronto. Ele a invocou imediatamente, mesmo que não fosse devido ao aumento na velocidade de suas mortes. Zhang Yang se sentiu bem só de olhar para ela. Afinal, matar monstros sozinho era bem chato, e pelo menos ter uma garota bonita para acompanhá-lo era agradável aos olhos. Zhang Yang finalmente chegou ao fim deste andar depois de 3 horas. À sua frente, havia um salão, projetado de forma semelhante à arquitetura romana, sustentado por 12 enormes pilares. O salão havia sofrido danos significativos, com a maior parte do telhado completamente perdido e o restante em decomposição. Havia um trono esculpido em uma grande pedra no fundo do salão, com cerca de 3 pessoas de altura, imponente apesar do seu estado de abandono. Havia uma porta fechada à esquerda do trono. Zhang Yang acreditava que era a entrada para o 6º andar. Isso também significava. Havia também uma figura robusta no topo do trono, vestida com uma armadura fina que parecia brilhar em branco prateado sob a fraca iluminação. Havia um arco enorme, com pelo menos o dobro da sua altura, apoiado no braço esquerdo do trono. Ele era um caçador anão, arqueiro supremo Barga, o hidromel, chefe cinza prata. Nível, 36. HP, 400.000. Nota, arqueiro supremo, chefe da divisão de arco e flecha do exército dos lobos flamejantes. Ele era o orgulho dos anões, mas se tornou um espectro devido ao feiticeiro maligno Terpotia. Parece que os chefes dos andares anteriores eram as pessoas-chave do exército dos lobos de fogo. Infelizmente, todos eles foram vítimas do feiticeiro maligno. Respirando fundo, Zhang Yang sacou sua espada e correu explosivamente em direção ao trono, notando a natureza de longo alcance do chefe. Intruso ousado, como ouse invadir os domínios do Lorde Terpotia. Morra. Barga imediatamente agarrou seu arco longo e disparou uma flecha letal com velocidade e precisão mortais. Zhang Yang ergueu o escudo e se abaixou. Embora menor bloco fosse inválido, como o tanque, levantar o escudo sempre que receber um ataque se tornou algo natural para ele. Menos 1324. Uma grande quantidade de texto de dano flutuou acima da cabeça de Zhang Yang. Ao mesmo tempo, sua velocidade também foi reduzida. Jing. Você foi afetado por menor tiro de concussão. Velocidade de movimento reduzida em 50% e dura 4 segundos. A distância entre ele e Barga era de 20 metros, o que estava fora do alcance de menor carga. Mesmo que estivesse dentro do alcance de menor carga, ele não pretendia usá-lo. O salão pode ser sustentado por 12 pilares enormes, mas a base do salão estava tão destruída que só conseguia cobrir metade da altura de uma pessoa. Portanto, se proteger também não era uma opção. Menor parede de escudos.
Zhang Yang decidiu usar essa habilidade com longo tempo de recarga e continuou avançando em direção ao Barga. Menos 134. Barga disparou outro tiro, mas o dano foi bastante reduzido. 4 segundos depois, o efeito de redução de velocidade terminou e Zhang Yang diminuiu a distância. Morpeg, Legendary Guardiã Capítulo 117, Barga, o Hidromel Barga. O Mea tentou recuperar a distância. Como arqueiro, apesar de ser um chefe, não iria encarar nenhuma situação levianamente e evitaria qualquer contato corpo a corpo. Entretanto, recuar durante a luta e avançar totalmente em direção ao inimigo eram questões completamente diferentes. 4 segundos depois, o efeito de redução de velocidade terminou e Zhang Yang rapidamente avançou em direção a Barga. 14 metros, 12 metros, 10 metros, 5 metros, 3 metros, 2 metros. Barga, o Mea usou o menor tumble e pulou para trás mais 10 metros. Menor carregar. Zhang Yang estava aguardando seu menor charge mais cedo para esta ocasião. Menos 673. Menos 1520. Menos 1492. Zhang Yang imediatamente brandiu sua espada, golpeando vigorosamente. Após a série de ataques normais, ele usou o combo menor varredura horizontal junto com o menor esmagamento destrutivo, causando instantaneamente uma quantidade enorme de dano. Desgraçado, você ousa desafiar meu arco e flecha. Barga gritou de acordo com o roteiro, mas devido à situação, ironicamente levantou os 2 punhos e deu um soco em Zhang Yang. Menos 525. Os chefes estavam definitivamente em outro nível quando comparados aos monstros típicos. Embora Barga fosse um chefe de classe de ataque à distância, ele ainda podia causar cerca de 1000 de dano base com seus punhos. No entanto, sempre que Barga socava Zhang Yang, o dano era assimilado pela imunidade ofensiva de 20% de Zhang Yang, combinada com seu valor de defesa de 260. Portanto, o dano efetivamente atingido era apenas metade do seu valor original. Barga, o Mead de repente passou uma perna forte por baixo de Zhang Yang, e este recebeu outro debuff. Jing. Você foi afetado por menor tropeço. Velocidade de movimento reduzida em 50% por 5 segundos. Zhang Yang apenas sorriu enquanto pisava no chão e ativava a menor Thunderstrike, retribuindo o favor, já que Barga também estava sofrendo um efeito de redução de movimento. Barga, o Mea tentou se virar e recuperar distância, mas com sua velocidade de movimento reduzida em 50%, foi inútil, e ele só pôde continuar lutando corpo a corpo com Zhang Yang. Menor bloco. Menor bloco. Menor bloco. Zhang Yang continuou recuperando HP devido ao equipamento definido, enquanto Barga continuou atacando-o. Zhang Yang riu triunfantemente enquanto convocava seu servo, Clear Lotus, e formava uma dupla com Barga. Como Zhang Yang havia acumulado muito agro, as costas de Barga ficaram completamente à disposição de Clear Lotus e textos de dano flutuavam na cabeça de Barga enquanto ela atacava com calma. Meio minuto depois, o menor tumble do Barga, Timea, estava pronto novamente, então ele imediatamente pulou para trás. Que droga! Zhang Yang perseguiu Barga com menor investida. Ao mesmo tempo, o servo da Lotus transparente usou menor caminhada nas sombras, cintilando atrás de Barga e continuando a atacar rapidamente como um gato furioso. Zhang Yang sozinho era capaz de causar pelo menos 1000 de dano a Barga, e o servo da Lotus transparente causou cerca de 300 de dano. No total, eles causaram pelo menos 1300 de dano, removeram 40.000 de HP de Barga em 30 segundos. Guerreiro maligno, se você tiver coragem, sinto puxando meu arco. Barga proclamou em voz alta, usando continuamente menor tropeçar para tentar se livrar de Zhang Yang. Cada tentativa era retribuída com o menor golpe do trovão, e nada se ganhava com isso, enquanto eles avançavam juntos em velocidade reduzida. Zhang Yang não podia se dar ao luxo de ser descuidado, então precisava cronometrar menor golpe do trovão com precisão. Se usasse menor golpe do trovão muito cedo ou muito tarde, Barga poderia se esquivar com sucesso. Nossa! Barga, o Mea puxou seu arco e disparou uma flecha em Zhang Yang a queima-roupa. O personagem de Zhang Yang ficou menor atordoado e continuou se virando no mesmo lugar. Jing. Você foi afetado por menor tiro explosivo, atordoado por 4 segundos.
Zhang Yang selecionou rapidamente o menor substituto do servo Lotus transparente, removeu instantaneamente o efeito menor atordoado e o servo Lotus transparente substituiu Zhang Yang para continuar girando no mesmo local. Finalmente, Zhang Yang forçou Barga a usar menor tiro quebra-cabeça, mas o tempo de recarga de menor substituto era de 5 minutos, o que significava que só podia ser usado uma vez por invocação de Lotus transparente. No entanto, menor tiro quebra-cabeça tinha um tempo de recarga de apenas 1 minuto. Zhang Yang teria que encontrar uma maneira de lidar com o menor tiro quebra-cabeça seguinte. 90%, 80%, 70%. O HP de Barga caiu rapidamente devido ao bombardeio de Zhang Yang e seu servo Clear Lotus. Nossa! 1 minuto depois, o tempo de recarga do menor breaking shot de Barga, Timea acabou e ele lançou uma flecha em direção a Zhang Yang mais uma vez. Desta vez, Zhang Yang não conseguiu remover o efeito negativo, mas ordenou que o seu servo se colocasse entre os dois. Menos 1335. Barga, o Mea se afastou com sucesso de Zhang Yang e disparou uma flecha em direção a Zhang Yang. Menos 1322. Barga disparou uma segunda flecha consecutivamente em direção a Zhang Yang e seu HP caiu mais de 50%. 4 segundos depois, com o efeito menor desencerrado, Zhang Yang usou uma poção de recuperação de saúde e avançou em direção a Barga. Barga, tolo, atirou uma flecha em direção ao céu e uma saraivada de flechas caiu do céu como chuva. Ding! Barga, o hidromel lança menor barragem, a duração é de 10 segundos. Menos 1338. Um texto de dano flutuou acima da cabeça de Zhang Yang, mas ele rapidamente saiu do alcance de menor barragem. Chefe bobo. Menor barragem foi usada para atacar vários inimigos, mas esse idiota usou menor barragem em um único alvo. Além disso, uma vez ativada, menor barragem chovia continuamente em uma área fixa, enquanto Barga permanecia paralisado. Assim, Barga se transformou em um enorme poste de madeira, incapaz de reagir a qualquer ataque. Zhang Yang caminhou decididamente em direção a Barga e começou uma série de ataques com sua espada. Talvez fosse exagero chamar Barga de idiota, já que fazia parte do seu design. Menor barragem sempre existiu em sua lista de habilidades para lidar com um bando de jogadores. Os chefes do jogo eram configurados para lidar com grupos inteiros de jogadores, ainda mais quando o chefe era um chefe de mundo aberto, onde não havia limite para o número de jogadores autorizados a enfrentá-los. Habilidades em área de efeito seriam uma parte essencial de seus mecanismos de combate. Todas as habilidades existentes na comitiva de Barga seriam usadas de acordo com a situação, e assim, menor barragem foi finalmente usada. De fato, a menor barragem de Barga era verdadeiramente destrutiva, pois infligia 2.000 pontos de dano a cada saraivada de flechas. Se menor barragem fosse conjurada contra um grupo de jogadores aglomerados, 3 saraivadas de flechas os eliminariam completamente. Barga dependia de seus ataques corpo a corpo comparativamente mais fracos, e cada soco que ele desferia era anulado pelo menor bloqueio de Zhang Yang. Isso servia apenas para ativar o efeito de recuperação de HP do equipamento, e uma série de mais 100 verdes apareciam acima da cabeça de Zhang Yang continuamente, até que ele estivesse completamente curado. Menor tumble, menor charge, menor stumble e menor thunderstrike. Zhang Yang correspondia a todas as habilidades que Barga usava e se mantinha próximo a ele como um parasita durante toda a luta. Barga usava menor tiro explosivo uma vez a cada minuto, o que representava uma ameaça significativa para Zhang Yang, mas Barga frequentemente o fazia em momentos inoportunos. Sempre que Barga o lançava no momento certo, Zhang Yang usava a menor cura do Berserker para remover o efeito negativo. 5 minutos depois, Barga, Timea havia perdido 370.000 HP e Clear Lotus de repente se transformou em um raio de luz branca e desapareceu no ar. Foi uma perda considerável de dano com a partida do servo, mas Zhang Yang manteve a calma e lidou com Barga pacientemente. 30.000, 20.000, 10.000. 10 segundos depois, Barga, o hidromel gritou em agonia, caindo no chão e morrendo de forma miserável. Finalmente acabou. Zhang Yang levantou o punho, sua postura transmitindo claramente sua excitação. De repente, o cadáver de Barga, o hidromel, transformou-se num raio de luz branca, reformando-se rapidamente.
Era como se ele tivesse acabado de ressuscitar. Zhang Yang reflexivamente balançou sua espada em direção a Barga, antes que qualquer pensamento pudesse tomar forma em sua cabeça. Sua espada não atingiu nada além do ar, e Barga permaneceu ileso. Guerreiro, segure sua mão, não fique nervoso. Pois eu sou apenas uma alma agora. Barga, o hidromel falou rispidamente. Não fique nervoso. Seu cadáver imbecil, como eu poderia não ficar nervoso depois do que aconteceu? Zhang Yang olhou atentamente e viu que o cadáver de Barga havia permanecido no chão. O Barga que estava ao lado do cadáver era realmente diferente do Barga translúcido que estava sobre ele. Era definitivamente a aparência dos fantasmas no jogo. Barga, a alma do hidromel, normal. Nível 1. PV 0,50. Zhang Yang soltou um suspiro de alívio quando na cabeça da alma de Barga apareceu um enorme ponto de exclamação que indicava a disponibilidade de uma missão. Suspiro. Eu fui transformado em espectro, sem nenhuma ajuda daquele feiticeiro maligno. Graças à técnica secreta dos anões, uma parte da minha alma sobreviveu, incólume àquele feiticeiro maligno, mas eu permaneci preso em meu próprio corpo contaminado. Minha alma finalmente foi libertada após minha derrota. Barga, o hidromel curvou-se para Zhang Yang e disse calorosamente, agradeço do fundo do meu coração, guerreiro. Essa foi uma cena rara de um chefe agradecendo a um jogador por matá-lo. Zhang Yang sorriu e disse, não, você tem algum outro desejo que eu possa ajudá-lo a realizar? Os anões eram uma raça ousada e direta. Era fácil lidar com eles, ao contrário das ponderações e reflexões Yao que a nobre raça dos elfos tanto apreciava, e também ao contrário dos humanos hipócritas, frequentemente cheios de intenções maliciosas. De certa forma, os anões eram semelhantes aos homens-fera. Por favor, pegue meu arco e entregue-o ao meu filho no castelo Coração de Martelo. A alma de Barga olhou seriamente para Zhang Yang. Jing. Barga, a alma do hidromel tem uma missão para você, remanescente. Você a aceitará. Certo, você tem minha palavra. Zhang Yang assentiu e aceitou a missão. Obrigado, espero que o deus dos titãs esteja sempre com você. A alma de Barga curvou-se para Zhang Yang novamente, antes de se dispersar em uma luz suave, remanescente, nível de dificuldade, D. Descrição da missão. Entregue o arco de Barga, o hidromel, ao seu filho, Sit, o hidromel. Sit, o hidromel, vive no castelo Coração de Martelo. Progresso. Entregar, arco da lua caída, ao Sit, Timeade, 01. No Obitanque, você já matou o chefe. Wei enviou uma mensagem e perguntou. Ela já havia perguntado uma vez quando Zhang Yang ainda estava lutando contra Barga, mas rapidamente percebeu a situação e o deixou em paz. Sim, ele está morto. Nossa, ele derrubou outro servo. Você prometeu me dar um servo. Zhang Yang balançou a cabeça e sorriu, pois nunca havia feito tal promessa. Wei havia colocado essas palavras em sua boca. Pirralho, servos não caem do céu. Além disso, os servos negociáveis são apenas de nível cobre, não valem nada. Uá, você me irrita. Eu quero matar o chefe, eu quero o servo. Pare de brincar, como está a situação lá fora? Ei, dezenas de pessoas estão morrendo, e a maioria já desistiu. Está muito mais tranquilo aqui agora. Os mestres de guilda Crimson Rajeskig não conseguiram entrar em contato com você, mas gostariam de trabalhar com a Little Snow e comigo. Eles planejam cobrar uma taxa na torre subterrânea, mantendo os monstros mortos. A taxa só permitiria a entrada de membros das guildas envolvidas. Então, o que você acha? Devemos aceitar? Perguntou Wei. Zhang Yang limitou sua função de mensagens privadas apenas aos seus amigos, por isso não pôde ser contatado. Ele pensou um pouco e disse, aceite o pedido deles. Embora isso fosse um tanto dominador para os outros, para se tornar uma guilda forte, era necessário incutir um certo grau de medo e respeito. Caso contrário, as pessoas pensariam que eles eram influenciáveis. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 118, sexto andar. Zhang Yang estendeu a mão para saquear o cadáver de Barga, o hidromel, arco da lua caída, item de missão. Descrição do item, remanescente de Barga, o hidromel, um dos 7 equipamentos santificados dos anões. Equipamento santificado. Era apenas um nível inferior ao equipamento de nível celestial. Infelizmente, era apenas um item de missão.
Se Zhang Yang conseguisse uma arma santificada de verdade agora, nada o impediria. Zhang Yang balançou a cabeça, sorrindo. Havia dois tipos de equipamentos santificados, o de nível sagrado e o de nível ascendente. Os equipamentos de nível sagrado só podiam ser saqueados de chefes acima do nível 170, enquanto os de nível ascendente só podiam ser saqueados de chefes acima do nível 200. Zhang Yang conseguiu obter apenas dois equipamentos de nível sagrado em sua vida passada. A Dream Technology não seria tola o suficiente para lançar um equipamento tão divino e quebrar o equilíbrio, já que o jogo é tão jovem. Receita: juba de besta lendária. Uso: você aprenderá a fazer jubas de bestas lendárias. Requisito: habilidade avançada em ferraria. O especialista em mineração sempre enviava barras de cobre verde para Zhang Yang, e assim, Zhang Yang já havia avançado sua metalurgia para o nível avançado enquanto trabalhava na arte em seu tempo livre. Tudo o que ela precisava fazer agora era bater a receita contra o corpo e aprender a forjar. Crina de besta lendária, consumível. Uso: adicione, crina de besta lendária, a arma de longo alcance e aumente 50 pontos de destreza. Foi incrível. 50 pontos adicionais de destreza foram absolutamente benéficos para a classe de caçador. A destreza do caçador era equivalente à força do guerreiro, e Zhang Yang tinha apenas cerca de 170 pontos de força, mesmo com seu equipamento cinza-prata. Uma crina de besta lendária adicionou muitos pontos de destreza. Como resultado, este item era definitivamente divino na fase atual do jogo. Mas, analisando melhor os ingredientes para forjar crina de besta lendária, Zhang Yang suspirou. Precisava de 10 unidades de barra de prata e 2 fragmento de meteoro. Barra de prata podia ser facilmente obtida nos pontos de surgimento de veias de prata, mas fragmento de meteoro era um item raro, e as chances de obtê-lo eram muito baixas. Isso significava que crina de besta lendária não poderia ser vendida em grandes quantidades como poção anti-sombra para iniciantes. Zhang Yang pensou sobre isso antes de contatar o especialista em mineração e perguntar: mestre mineiro, você já consegue minerar minério de prata? Eu cumpri os requisitos, mas estou apenas no nível 25 e não conseguirei alcançar os locais dos veios de prata, respondeu imediatamente o especialista em mineração. Os pontos de surgimento de Silver Veins começaram em mapas altos para jogadores de nível 30, mas era muito difícil para um jogador de nível 25 chegar a esses lugares. Zhang Yang disse: cara, você deveria treinar mais rápido. Vou esperar para comprar barra de prata de você. Não é que eu seja contra a ideia de subir de nível. Quem me dera estar no nível 100 agora, minerando veios de ouro e platina violeta. Zhang Yang riu e disse: você deveria reduzir a mineração e treinar mais. Esses minérios de baixa qualidade não serão vendidos por muito tempo. Minérios de alta qualidade são raros e valiosos. Vá em frente e treine. Conquiste sua posição no mercado de minério. Tá bom, vou treinar mais tarde. Com cada vez mais jogadores aprendendo mineração hoje em dia, os pontos de geração de veias de ferro estão ficando escassos. O que antes me levava meio dia para conseguir, agora leva 3 dias inteiros. Se isso continuar, vou morrer de fome, reclamou o especialista em mineração. Seria estranho se o especialista em mineração realmente tivesse morrido de fome. Zhang Yang havia comprado mais de 100 pilhas de barra de cobre verde dele por 5 de ouro cada. A taxa de câmbio era de 1 para 5, então o especialista em mineração havia ganhado $2.500. Além disso, ele devia ter vendido as pilhas restantes para outros jogadores. Não era muito, mas ele poderia ganhar mais $3.000. Zhang Yang sabia disso, mas não tinha nada a ganhar desmascarando o especialista em mineração e disse: tudo bem, guarde todo minério de prata para mim quando chegar lá, especialmente fragmento de meteoro. Ok, tchau. Zhang Yang encerrou a conversa com o especialista em mineração e continuou saqueando o cadáver de Barga. Livro de habilidades: 10 golpes. Uso: você ganhará habilidade menor 10 golpes. Requisito de classe: caçador. Nível exigido: 30. Inesperadamente, foram menor 10 tricks. Esta habilidade era inútil no início, pois exigia 100 pontos de foco para ser ativado e o dano era bem baixo, representando apenas 40% do ataque à distância.
Mas esta habilidade podia ser aprimorada. Sempre que um ponto de habilidade era adicionado a ela, uma flecha extra também era adicionada. Ao atingir o nível 10, 10 flechas eram disparadas de uma só vez. Essa habilidade só começaria a brilhar quando aprimorada para pelo menos o nível 5. No entanto, os pontos de habilidade eram bastante limitados para os jogadores. Zhang Yang e sua equipe, que conquistavam continuamente várias primeiras conquistas e os pontos de habilidade adicionais que as acompanhavam, eram um caso à parte. Jogadores comuns que obtinham livros de habilidade geralmente estavam em um nível alto, mas mesmo que aprendessem menor 10 ataques, não teriam pontos de habilidade suficientes para aumentar o nível da habilidade. Os requisitos para subir de nível aumentavam à medida que os jogadores subiam de nível. Um jogador de nível 31 levaria 3 dias para subir de nível até o 40, enquanto entre os níveis 41 e 50, cada nível levaria 5 dias. Os jogadores só seriam recompensados com um ponto de habilidade após 1 ou 2 meses. Quantos jogadores se disporiam a investir em uma habilidade de longo prazo como menor 10 golpes em vez de obter vantagens imediatas ao aprimorar outras habilidades? Portanto, em sua vida passada, embora muitos jogadores de caçador tenham aprendido menor 10 golpes, você raramente encontraria alguém com nível 5 menor 10 golpes ou mais. Não é da minha conta, na verdade. Vou jogar este livro de habilidades para o Gordon e um Dreyshotz e deixar os dois descobrirem. Zhang Yang jogou o livro de habilidades em seu inventário e continuou saqueando o cadáver de Barga. Os saques restantes foram uma pilha de equipamentos de cobre verde, alguns pedaços de tecido de algodão, e cerca de 80 moedas de prata. Após o saque, o corpo de Barga desapareceu lentamente. A porta ao lado do trono rangeu ao abrir após a morte de Barga, e Zhang Yang desceu as escadas, dando de 7 a 8 voltas antes de chegar ao 6º andar. Era uma terra desolada, com um cheiro tão podre que nem o cemitério se comparava. A lama no chão estava encoberta por uma névoa negra. A visibilidade era limitada a cerca de 10 metros. Zhang Yang não conseguia ver nada além disso. Monstros furtivos de novo? Pensou Zhang Yang. O lugar era amplo e aberto, e não havia estrelas para ele se esconder desta vez, ao contrário do andar anterior. E isso era perfeito demais para qualquer coisa que se escondesse nas sombras. Zhang Yang avançou cautelosamente. 1 passo, 2 passos, 7 passos, 8 passos. A lama no chão se transformou repentinamente. Perto do seu pé esquerdo, a lama voou e uma figura saltou do chão, avançando em direção a Zhang Yang, guerreiro adormecido, elite. Nível, 36. HP, 50.000. Zhang Yang riu das circunstâncias, ativou o menor bloco e simultaneamente cortou a sombra negra usando sua espada. Menor bloco. Menos 750. O monstro que o atacou estava com o corpo todo coberto de lama, até o rosto completamente coberto. Zhang Yang só conseguia ver seus olhos, brilhando com chamas escuras. Tais olhos eram a característica de um espectro. Chamas negras eram sua fonte inesgotável de poder. De acordo com a declaração oficial, não havia problema algum em monstros espectrais perderem seus membros, já que eram mortos-vivos, eles só precisavam se recompor. Os monstros espectrais só seriam mortos se suas chamas fossem extintas. Espectros de níveis mais altos geralmente tinham suas chamas negras escondidas dentro do corpo, indetectáveis à primeira vista. Espectros por toda parte. Isso está ficando chato. Zhang Yang os golpeou mecanicamente. De repente, o monstro começou a girar em alta velocidade, uma luz opaca refletindo em sua espada enquanto lama voava de seu corpo. Jing. O guerreiro adormecido lançou menor dança da fenda do tornado. Dura 3 segundos. Menor tornado Cleave Dance causava grande dano a cada segundo, mas o menor bloco de Zhang Yang também entrava em ação a cada segundo. Menor bloco. Menor bloco. Menor bloco. 3 segundos depois, o guerreiro adormecido parou de girar e Zhang Yang permaneceu ileso. Atualmente, Zhang Yang era como um deus, lutando em combate individual contra monstros de tipo físico. Golpe. 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 Zhang Yang atacou continuamente, removendo todos os 50.000 de HP do monstro em pouco mais de 1 minuto. Jing. Você matou o guerreiro adormecido. Ganhou 50.000 XP apóstrofo. Zhang Yang olhou para sua barra de XP e viu que estava em 96% do nível 30.
Ele estava perto de subir de nível. Mas quando olhou para a classificação de nível dos jogadores, Fatia e sua turma não estavam mais no top 10. Atualmente, um jogador de nível 36 estava na primeira posição, enquanto a 10ª posição era ocupada por um de nível 34. O viciado em subir de nível, Bola de Fogo Flutuante, não estava em lugar nenhum no ranking de nível do jogador. De acordo com Fatia, alguém havia contratado um mercenário espadachim e fogo para matar Bola de Fogo Flutuante continuamente, fazendo com que ele caísse 10 níveis. Zhang Yang também havia pensado em matá-lo anteriormente. No entanto, Bola de Fogo Flutuante tinha um medo paranoico da morte e sempre trazia centenas de membros consigo sempre que ia treinar. Esses membros atraíam os monstros até ele, e ele tinha mais de 10 curandeiros para apoiá-lo. Portanto, era muito difícil para um guardião como Zhang Yang matá-lo sozinho, a menos que ele matasse todos eles um por um. Caso contrário, era quase impossível até mesmo avistar Bola de Fogo Flutuante. No entanto, o mercenário Espada e Fogo enviou 2 ladrões que aguardavam a oportunidade de matar Bola de Fogo Flutuante. 7 dias depois, encontraram a oportunidade de assassinar Bola de Fogo Flutuante, mesmo em meio à sua enorme multidão de seguidores, e o mataram 10 vezes em vez de uma. Zhang Yang teve que reconhecer que o mercenário lixo realmente tinha algumas habilidades. Além da classificação por nível de jogador no servidor chinês, o sistema adicionou recentemente outra nova classificação, categorizada por capitais, listando os 20 melhores jogadores em cada capital. Atualmente, os jogadores que estavam no top 20 do Castelo de Jade Branco eram Crimson Rage, T-Dominators, Skig e Sworn Fury Mercenary. Anteriormente, essas guildas poderosas mantinham sua força escondida. Hoje em dia, com os muitos espiões chegando de outras guildas, não havia mais sentido em se esconder. Então, os mestres de guilda simplesmente revelavam tudo. Era um bom método de promover suas guildas também. Zhang Yang pensou profundamente e decidiu que era hora de aparecer na lista novamente. De qualquer forma, ele já era considerado uma figura pública. No entanto, até mesmo o 20º jogador no ranking de nível de jogador do Castelo de Jade Branco estava no nível 33. As coisas estavam ficando realmente competitivas. Preciso fazer o Gorduan e a turma treinarem mais rápido. Eles perderam tempo demais na missão de nível 30. Zhang Yang suspirou suavemente. De qualquer forma, aqueles que só se preocupam em subir de nível vão se arrepender de não terem levado as missões de nível tão a sério. Zhang Yang lutou por 2 horas antes de chegar ao final do 6º andar. Era estranho que ele conseguisse entrar no 7º andar sem ter que lutar contra um chefe. Zhang Yang entrou e saiu pela entrada do 7º andar, tentando acionar algo, na esperança de que o chefe estivesse preso ou grampeado, mas nada aconteceu. Zhang Yang ficou decepcionado. Olhando as horas, já eram mais de 19 horas. Zhang Yang desconectou-se imediatamente do jogo e saiu para buscar comida. Ele estava tão ocupado lutando na torre subterrânea que pulou o almoço. Já estava se sentindo fraco. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 119, chefe duplo. Depois de terminar sua refeição com a mente revigorada, Zhang Yang se reconectou online. Ei, guerreiro fedorento, onde você estava? A voz atraente de An Shui flutuou suavemente em seus ouvidos. Entrando no 7º andar. Como está a situação aí em cima? Perguntou Zhang Yang casualmente. Palco limpo. Estamos eliminando os monstros do 1º andar e estamos quase terminando. Nos deem mais 10 minutos, no máximo, e poderemos entrar no 2º andar. An Shui falou estridentemente, como se não fosse aceitar se não conseguisse cativar os outros com sua doçura e charme. Ah, sim. An Shui parou por um segundo e disse, o Xamã do Céu e os Snowseeker estavam perguntando sobre seu paradeiro. O sistema mundial fez o anúncio, então todos sabiam que o valor da Terra era definitivamente altíssimo. O Xamã Celeste e os outros se recusavam a acreditar que Zhang Yang se omitiria dessa oportunidade de ouro, então seria natural que suspeitassem que Zhang Yang estivesse planejando algum esquema em algum canto obscuro do jogo. Zhang Yang perguntou, então o que você disse a eles? Eu acabei de dizer a eles que você ainda está criando poções, seu ganancioso. Zhang Yang caiu na gargalhada. Você ousa me acusar de ser gananciosa? Se eu realmente sou, você deve ser a gananciosa. Então, fomos feitos um para o outro. Zhang Yang se arrependeu imediatamente assim que disse isso.
Você poderia flertar com qualquer outra pessoa, só não flerte com essa bruxa. TSK, 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 você nem tem pelos pubianos ainda e ousa tentar me atingir? An Shui insultou com uma voz estridente. Zhang Yang pensou em responder, na verdade, eu tenho todos os meus pelos pubianos, mas, pensando melhor, seria imprudente fazer isso com essa bruxa, dando a ela a oportunidade de dispará-lo de todos os lados. Então, ele a distraiu mudando de assunto. O sétimo andar e o anterior eram semelhantes, ambos sem cultivo e com um ambiente sombrio. Não havia um único monstro à vista. Seguindo em frente. Gong, o chão pantanoso se abriu de repente, e um esqueleto com um escudo na mão esquerda e um machado na direita saltou de dentro dele. Ele avançou em direção a Zhang Yang sem se conter, o portador do escudo dos mortos-vivos, Elite. Nível, 36. HP, 60.000. Um guerreiro do tipo escudo-armadura. Zhang Yang avançou direto em direção ao inimigo sem hesitação. Apóstrofo menor bloqueado. Apóstrofo menor bloqueado. Tanto o monstro quanto Zhang Yang tiveram a palavra apóstrofo menor bloqueado, aparecendo logo acima de suas cabeças. Zhang Yang sentiu uma onda de prazer, pensado consigo mesmo, quantas vezes esse monstro pode usar menor bloque? Será que ele realmente conseguiria competir com ele? Os primeiros ataques normais foram bloqueados por ambos os lados. Apenas uma pequena quantidade de pontos de fúria havia sido acumulada ao longo da batalha a cada segundo. Não era nem de perto o suficiente para lançar qualquer habilidade simples, então Zhang Yang só podia esperar o próximo turno para atacar. Menos 571. Apóstrofo menor bloqueado. No segundo confronto, Zhang Yang lançou outro menor bloque bem sucedido e evitou o dano enquanto o monstro recebeu um golpe sólido do golpe de espada de Zhang Yang. Com os pontos de fúria acumulados pelo golpe, junto com os pontos de fúria por aceitar o dano recebido, ele estava pronto para lançar suas respectivas habilidades. Menos 1390. Menor varredura horizontal. Desviar. Um ataque normal seguido de dano de habilidade não foi suficiente para cortá-lo, mesmo após usar menor bloqueio uma vez a cada segundo. Zhang Yang se preparou para isso logo no início, movendo o corpo com as pernas enquanto desviava dos ataques pesados. O lado bom era que as habilidades dos monstros geralmente tinham um tempo de recarga muito longo, diferente dos jogadores, caso contrário Zhang Yang teria que quebrar a cabeça para vencer a luta. Sendo um tipo de armadura escudo, não só tinha um valor de defesa de armadura de escudo significativamente alto, como também possuía uma habilidade passiva que concedia 20% de redução de dano. Mesmo após aplicar 5 camadas de menor defesa aleijada no monstro, em coordenação com menor olho de águia na tentativa de reduzir a defesa a zero, Zhang Yang só conseguiu causar uma quantidade de dano que ainda era inferior ao seu dano de ataque básico. Mas um dano baixo era dano de qualquer forma. Zhang Yang não se importou em fazer mais cortês. Era apenas uma questão de tempo, e não demorou muito para que o monstro soltasse um grito agudo antes de se espatifar no chão, transformando-se em um pilar de luz branca e concedendo uma quantidade substancial de pontos de experiência ao Zhang Yang. Ele tocou o cadáver do monstro e encontrou apenas 3 moedas de prata. Pobre coitado. Zhang Yang não conseguiu evitar sentir desprezo repetidamente. Ele passou mais de 2 horas limpando todo o caminho e se jogando pela masmorra antes de finalmente chegar ao fim do 7º andar. Raug, Raug, Raug. 2 NPCs fortemente armados se chocavam. Um parecia baixo e gordo, sem dúvida, um anão, com um escudo em uma mão e uma maça na outra. O outro era um orc grande, de corpo alto e robusto, segurando uma lança longa com as 2 mãos. Golpes horizontais, fatias, golpes, cutucadas. Cada movimento que ele fazia com sua lança avançava com o vigor e a vitalidade de um tigre. Para ter a habilidade de segurar um escudo, era preciso ser um guerreiro com armadura de escudo ou um guardião. Para um outro NPC, seria preciso ser um berserqueiro ou um templário para poder empunhar uma arma de 2 mãos. Como ambos os monstros tinham um slot de fúria sobre cada uma das cabeças, Zhang Yang tinha certeza de que deviam ser monstros do tipo guerreiro, Brandon, Tiali, chefe cinza prata. Nível, 36. HP, 380.500.000. Nota: comandante do 1º Batalhão do Exército dos Lobos Flamejantes. É definitivamente autêntico, a Kha'Zix, o Coração de Leão,
Chefe cinza prata. Nível: 35. HP: 300.000 400.000. Nota: comandante do 1º Batalhão do Exército dos Lobos Flamejantes. É definitivamente autêntico. Então foi por isso que ele não conseguiu ver nenhum chefe no 6º andar, já que todos estavam reunidos ali. Ao ver os chefes lutando ferozmente entre si de longe, Zhang Yang de repente arregalou os olhos um pouco, pois teve uma ideia. Por que não espero até que o HP deles chegue a 100.000 ou 200.000 antes de atacar e matar os dois instantaneamente? Então ele esperou em silêncio no canto. Akazik, seu orc idiota. Hoje será o dia em que eu te direi que apenas guerreiros com armadura de escudo são os verdadeiros guerreiros, e eu sou o legítimo comandante do batalhão. Brandon desferia seus ataques enquanto gritava com o inimigo. Akazik se levantou com 2 golpes de lança. Bobagem. Nunca será um covarde se encolhendo em sua própria carapaça de tartaruga. Só um homem destemido tem legitimidade para reivindicar o título de guerreiro. E pensar que, você se tornando meu comandante de batalhão, prefiro esmagar meu próprio cérebro no chão. Seu babaca. Ninguém pode criticar o grande guerreiro dos anões, muito menos me chamar de covarde. Ah! Vou perfurar sua frágil bunda de tartaruga com minha lança todo-poderosa. Os dois chefes estavam obcecados em massacrar um ao outro, deixando Zhang Yang se divertindo assistindo ao drama, torcendo baixinho do fundo do coração. Quanto mais implacáveis eles lutassem entre si, mais fácil seria para ele limpar a bagunça depois. A batalha entre NPCs estava em um nível totalmente diferente da batalha entre jogadores. Só de olhar para os valores de dano que apareciam na tela era absolutamente aterrorizante. Danos explodindo em 100.000 e 20.000. Parando um momento para imaginar, se essa quantidade de dano fosse aplicada aos jogadores, não haveria como escapar. A morte seria inevitável. Não demorou muito para que os chefes reduzissem seus HP para o estágio, com um chefe ficando com 30.000 HP enquanto o outro com apenas 10.000 HP. Zhang Yang não tinha certeza se um dos chefes realmente morreria no final da batalha, mas tinha certeza de uma coisa: um chefe morto por outro chefe nunca permitiria que ele pegasse seu equipamento. Zhang Yang avançou direto para os chefes, pronto para ser o pescador que coletaria os mexilhões antes do guindaste, para tirar vantagem da situação. Bom. Menos 1374. Menos 1492. Com seu menor horizontal sweep subindo alto, ele causou uma quantidade substancial de dano em um único golpe nos dois chefes em um instante. Seu desgraçado. Você ousa interromper nosso duelo sagrado? Brandon ficou furioso naquele instante, apontando sua massa de batalha na direção de Zhang Yang. Akazik também apontou a ponta de sua lança para Zhang Yang, gritando furiosamente: sujeira humana. Só a sua espécie imunda não conhece a vergonha. Eu vou te esmagar, seu baixinho de merda. Seu orc idiota, não mencione a palavra baixinho na minha frente ou eu vou estourar seu cérebro. Brandon gritou para Akazik quase imediatamente. Matar. Ambos os chefes voltaram seu ataque para Zhang Yang. Apóstrofo menor bloquear. Zhang Yang priorizou seu ataque a Akazik, já que ele tinha menos HP. Usando menor esmagamento destrutivo e invocando Lotus transparente ao mesmo tempo, ele ordenou que ela se juntasse aos ataques contra Akazik. Menos 1488. Arg. De repente, ambos os chefes soltaram um rugido ao mesmo tempo, e seus corpos instantaneamente brilharam em luz vermelha. Jing. Brandon, Ali usou o menor cura do Berserker. Jing. Akazik, o coração de leão usou o menor cura do Berserker. Mais 500.000. Mais 100.000. Dois grandes textos numéricos verdes apareceram bem em cima das cabeças de Brandon e Akazik. Ah, F da C. Zhang Yang xingou imediatamente. Tá de brincadeira? Os dois chefes sabiam usar menor cura do Berserker. Se o tempo de recarga deles for de 2 minutos, como esperado, matar os chefes não seria possível para sempre, a menos que meu poder de fogo seja forte o suficiente para zerar o HP deles nesse tempo. Foi uma sorte que Zhang Yang tenha usado menor esmagamento destrutivo em Akazik antes disso. Sob a influência da redução de 75% do efeito de cura, a menor cura do Berserker curou apenas 100.000 de vida. Naquele momento, Brandon estava com a saúde completa, enquanto Akazik tinha apenas 110.000 HP.
Isso significava que Zhang Yang causava 290 mil de dano no chefe com um único golpe de espada. Isso era ainda mais mandão que o chefe. Para causar 300 mil de dano em um único ataque, os jogadores precisavam se equipar com um conjunto completo de artefatos lendários e usar habilidades de alto nível com longo tempo de recarga antes de fazer isso acontecer. Que legal! Enquanto desviava dos ataques dos dois chefes, Zhang Yang concentrou todo o seu dano em Akazik, jurando derrotar um dos chefes primeiro. Com dois chefes por perto, era impossível que o menor bloqueio de Zhang Yang causasse dano zero. Mesmo com sua habilidade divina de esquiva com Pick and Roll, ele ainda seria pego em alguns ataques. Então, Zhang Yang se esforçou ao máximo para reservar o menor bloqueio para Kazik, pois um guerreiro berserker teria um dano absurdamente alto em um único golpe, o que era demais para ser controlado, já que um guerreiro guardião era conhecido por seu baixo ataque e alta defesa, o que significava que os guardiões ainda podiam revidar mesmo após sofrer algum dano. Menos 915. Menos 724. O ataque básico de Brandon era de cerca de 1500, então, quando atingia Zhang Yang, o dano causado era de cerca de 900, e com a adição do efeito, Anel de Defesa Absoluto, sobreposto, o dano caiu ainda mais para 800. Mas Brandon sabia que menor golpe trovejante tinha a tendência de causar dano que ignorava menor bloqueio e menor esquiva. O alvo sofreria assim que caísse no alcance do ataque. O chefe usaria a habilidade aproximadamente a cada 10 segundos, causando um dano considerável ao guardião defensor. No mesmo instante, Zhang Yang também tentou liberar seu dano em Akazik. Com os chefes atacando tanto pela frente quanto por trás, menor bloqueio foi totalmente utilizado a ponto de o escudo ser atingido com força, até voar. Em apenas um minuto, Zhang Yang foi espancado até o fundo de seu HP, enquanto Akazik tinha apenas 30 mil HP restantes. Quanto a Clea Lotus, ela recebeu 4 golpes diretos de menor Thunderstrike e morreu, soltando um grito triste em seguida. Menor cura do Berserker. Mais 4.870. Zhang Yang recuperou instantaneamente a saúde e continuou a desferir ataques violentos contra Akazik. De repente, Akazik levantou sua lança e começou a girar em alta velocidade. Ding! Akazik, o coração de leão, usou o menor dança da fenda do tornado. Velocidade aumentada em 100%, causa 3.000 de dano físico em um raio de 3x 3 metros por segundo, dura 3 segundos. Zhang Yang teria usado o menor bloqueio para adotar a habilidade do chefe se só houvesse Akazik no campo de batalha, mas o anão estava bem ao lado dele, derrubando-o com aquela massa enorme, forçando-o a usar menor bloqueio em Brandon. Apóstrofo menor parede de escudos. Sem hesitar, Zhang Yang tomou uma decisão que salvou sua vida ao usar a habilidade certa. Menos 240. Menos 240. Menos 240. 10 segundos se passaram e a menor parede de escudos desapareceu, e Zhang Yang continuou a desferir seus ataques. Lutar contra dois chefes ao mesmo tempo era realmente estressante demais para ele. Mas se conseguisse derrotar um deles, seria capaz de torturar o outro chefe lentamente até a morte. Menor golpe horizontal, menor golpe destrutivo, menor golpe da força, menor golpe de escudo. Mais uma vez, Zhang Yang foi espancado até o fundo de sua barra de HP. O efeito vampírico da Espada do Amante foi ativado. Matar. Matar. Mata. Chefe desgraçado, por favor, morra mais rápido. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 120. A sorte também faz parte da força 300 mil, 200 mil, 100 mil. Com o HP de Akazik diminuindo vertiginosamente, ele finalmente chegou a 100 mil. Zhang Yang tinha apenas 2.489 HP restantes para ser exato. Menos 528. Menos 528. Menos 528. Naquele instante, menor golpe de escudo desferiu uma forte letalidade em Akazik. O menor golpe de escudo deveria ter um valor de dano básico menor, causando aproximadamente 400 pontos de dano a chefes que estivessem usando armaduras de alta defesa. Mas Zhang Yang conseguiu neutralizar a armadura do chefe a zero com menor defesa aleijada e menor olho de águia, liberando completamente o dano total do menor golpe de escudo. Urg! Akazik finalmente foi derrotado até a última gota de HP, caindo com força no chão,
enquanto Zhang Yang tinha apenas 518 HP restantes. Jing. Você matou a Kha'Zix, o coração de leão, ganhou 400 mil pontos de experiência. Jing. Parabéns. Você atingiu o nível 31. Todos os atributos mais um, ganhou 5 pontos de atributo. Uma luz dourada brilhou, e Zhang Yang progrediu magnificamente para um nível acima. E, mais crucial, jogadores que subiam de nível teriam sua saúde redefinida ao máximo. Zhang Yang caiu na gargalhada, pois não havia momento mais conveniente do que este. Ele estava mentalmente preparado para morrer uma vez e correr de volta para derrotar o segundo chefe, mas esta subida repentina de nível foi perfeita para resolver sua situação perigosa. Agora que estava enfrentando um chefe com ataque baixo e defesa alta, Zhang Yang não sentia mais estresse. Era só questão de tempo até que ele o derrotasse. Além disso, Zhang Yang também acreditava que o chefe não usaria a menor cura do Berserker continuamente. Era óbvio que seria uma ocorrência única, permitindo que os dois chefes enfrentassem os jogadores com a vida cheia, independentemente do tempo em que estivessem lutando entre si. Mas também pode ser uma negligência no design, visto que houve um pequeno atraso antes da habilidade ser ativada. Se os chefes fossem programados para usar a menor cura do Berserker no momento em que detectasse qualquer jogador dentro do alcance de visão do agro, seria impossível para eles serem afetados pela redução da taxa de cura em primeiro lugar. Caso contrário, enfrentar a Kha'Zix com 400 mil HP tornaria impossível para Zhang Yang derrotar o chefe sem que seu próprio HP fosse esvaziado. Com mais sorte, ele realmente subiu de nível no momento em que derrotou o primeiro chefe. Com certeza, a sorte também faz parte da força. Zhang Yang se virou para encarar Brandon. A dificuldade dessa fase era enfrentar dois chefes ao mesmo tempo. Então derrotar um deles imediatamente eliminava qualquer dificuldade de enfrentar outro chefe. Cada ataque corpo a corpo que Brandon desferia contra ele era neutralizado com menor bloqueio. Zhang Yang sofreu apenas parte do dano em área causado por menor golpe trovejante. Embora o dano em área fosse em torno de 600 a cada golpe, o dano só acontecia uma vez a cada 10 segundos. Dependendo do efeito de cura de sua armadura, de alguma poção de cura, do uso constante de menor cura do Berserker e do efeito especial da Espada do Amante, em jogo, Zhang Yang conseguiu segurá-la com facilidade. A única desvantagem agora era que o chefe tinha uma redução passiva de 20% de dano em jogo, sem mencionar que o chefe tinha mais de 500 mil HP, o que o tornava mais lento e difícil de matar em comparação aos chefes anteriores que ele encontrou. A batalha se arrastou por 12 minutos antes que Brandon finalmente fosse derrotado até restar apenas o último resquício de HP, forçando-o a fechar os olhos. Ufa! Zhang Yang soltou um suspiro de alívio. Foi realmente cansativo, mas definitivamente gratificante. Derrotar dois chefes ao mesmo tempo sozinho foi incrível. Ele não conseguiu evitar uma risada, a ponto de não conseguir ouvir An Shui chamando de longe. Com os vários gritos dela, ele finalmente recobrou a razão. Você é surdo ou retardado? Estou chamando seu nome há tanto tempo e você não consegue me ouvir? An Shui estava mal-humorado. Eu estava distraído, me perdoe. Devo chamá-la de Zan estúpido e o estúpido. An Shui não menosprezou os negócios. Em vez disso, ela estava resmungando para si mesma. Zhang Yang soltou um suspiro pesado. Imagino que você não esteja aqui para me perguntar sobre isso. É mesmo. An Shui reagiu rapidamente. Então, passamos pelo primeiro andar, mas enquanto fazíamos a limpeza, os jogadores da cidade inteira foram provocados. Então, conversei com Snowseeker e os outros, e chegamos à conclusão de que deixaríamos os outros jogadores entrarem também. Já entramos no segundo andar, e os monstros do primeiro andar já haviam sido eliminados. Zhang Yang sentiu com a cabeça algumas vezes, é melhor não provocar a ira do público, porque quando eles estiverem unidos, qualquer guilda ficará impotente. Então, como está sua progressão agora? Acabei de derrotar o chefe no sétimo andar. Nossa, isso foi bem rápido mesmo. Você consegue derrotar um chefe sozinho? Isso é incrível. Bem, sobre isso. Zhang Yang falou com orgulho e sorriu. Tudo bem, me mantenha informado sobre o progresso lá em cima. Tudo bem, entendido. O momento mais emocionante depois de matar um chefe era abrir o cadáver do chefe na frente dele. O melhor momento para esperar,
Placa de peito sangrento, cinza prata. Armadura de couro. Armadura, mais 8. Vitalidade, mais 70. Força, mais 8. Agilidade, mais 42. Menor soquete 1 nível 1 maior. Menor nível 1 soquete 2 maior. Nível necessário, 30. A julgar por apenas um atributo, placa de peito sangrento, tinha 50% mais valor de atributo do que os conjuntos de armadura das classes ladrão e caçador. Mas os jogadores normalmente não abririam mão dos efeitos do conjunto para usar a armadura separadamente, já que o efeito do conjunto só funcionava quando todas as peças da armadura estivessem juntas. Assim como o Zhang Yang atual, com as 5 peças de armadura como conjunto lhe dando um aumento de 10% no dano, seria necessário trocar pelo menos 4 peças de equipamento de nível 30 cinza prata para ter o mesmo efeito novamente. As 3 peças de armadura que acionavam o bônus de conjunto do atributo de cura também eram uma baita vantagem para ele. Era como ter menor curar com ele o tempo todo. Definitivamente não iria substituí-lo. Se fossem comparados entre si, os equipamentos de nível 30 tinham a vantagem de aumentar mais HP, o que era ótimo para suportar o HP máximo. Mas devemos deixar isso de lado primeiro, porque ele não conseguiu atingir o requisito de HP máximo para desafiar o quarto chefe em uma masmorra de nível 40 na região do castelo com seu conjunto de armadura de nível 20 atual. Então, ele tomou precauções e guardou a armadura para se preparar para o que viria no futuro. Botas de viagem rápida, cinza prata, armadura pesada. Armadura, mais 12. Vitalidade, mais 40. Força, mais 16. Agilidade, mais 4. Menor soquete nível 1 maior. Equipar, aumenta a velocidade de movimento em 10%. Nível requerido, 30. Aumentar a velocidade de movimento em 10%. Isso é realmente incrível. Mas é uma pena que o óleo divino já tenha sido usado recentemente, embora a fumaça do deserto solitário tenha derrotado o chefe na caverna dos ossos. O óleo divino, que aumentava a velocidade de movimento, nunca mais apareceu entre os saques desde então. Capacete de Akala, cinza prata, armadura pesada. Armadura, mais 12. Vitalidade, mais 80. Força, mais a 34. Agilidade, mais 6. Menor soquete 1 nível 1 maior. Menor nível 1 soquete 2 maior. Nível requerido, 30. Nada mal. 2 equipamentos com altos valores de vitalidade desses sorteios. Depois de coletar as 3 peças de equipamento cinza prata, ainda restavam de 7 a 8 peças de roupas verde cobre. Sem nenhuma consideração, Zhang Yang colocou todas elas em seu inventário. Se conseguisse a escritura do terreno, que correspondesse a uma localização melhor para a propriedade, talvez pudesse abrir sua própria loja. Até lá, esses equipamentos poderiam ser usados para tornar o cenário mais agradável. Havia também um livro de habilidades entre os equipamentos, livro de habilidade, Fúria Sangrenta. Uso, ensina habilidade menor Fúria Sangrenta. Necessário, guerreiro. Zhang Yang arregalou os olhos naquele momento. Ele imediatamente tocou o livro de habilidades em seu corpo. Menor Fúria Sangrenta, sacrifique uma parte de HP para gerar 30 pontos de fúria. Consumir, 1% PV. Tempo de espera, 1 minuto. Definitivamente era útil para iniciar batalhas contra monstros. 30 pontos de fúria eram suficientes para lançar uma habilidade. Zhang Yang continuou sua jornada, indo em direção à entrada do 8º andar da Torre dos Túmulos. Ting, ling, ling. Assim que ele saiu da escada direita, ele viu de repente um clarão de luz branca, seguido por trovões contínuos, emitindo um som ensurdecedor de trovão. Era um mundo completamente cheio de relâmpagos, com flashes de luz branca descendo constantemente do topo das crateras rochosas. Eram tão densos e assustadores. No chão, havia alguns monstros espalhados pela área. Mas eles eram constantemente atingidos pelos raios. Com apenas alguns golpes, morriam e se transformavam em cinzas brancas. E então, novos monstros começaram a surgir na área, apenas para serem atingidos novamente por aqueles raios assustadores. Todo o processo foi rápido e curto. Semelhante ao 2º andar da torre, este andar era mais no estilo mecânico. Até o chão era coberto com o mesmo material de pedra em formato quadrado,
só que desta vez não eram preto e branco, mas totalmente brancos. Zhang Yang não precisou testar pessoalmente o dano que esses raios poderiam causar, porque tudo o que ele precisava fazer era observar a velocidade com que os monstros eram atingidos até a morte, e ele já podia saber o dano causado por cada raio, que era de cerca de 4.000 pontos. É tão desorganizado. Essa foi a primeira impressão que Zhang Yang teve ao entrar. Parecia não haver um padrão para onde o raio cairia, com diferentes raios terminando em pontos diferentes do solo. Ele finalmente começou a entender um padrão, com os olhos arregalados a cada segundo. Esquerda, esquerda, direita, direita, direita e depois esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda. Zhang Yang repetiu a sequência no fundo do coração e deu outra olhada nos padrões antes de finalmente decidir agir. Ir. Esquerda, esquerda, direita, 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 ele chegou em segurança. Esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, foi um avanço suave também. O raio atingiu uma vez, mas Zhang Yang insistiu em seguir em frente. Aí, um guerreiro esqueleto surgiu ao lado de Zhang Yang, segurando uma massa gigante com as duas mãos, atraindo Zhang Yang diretamente para a batalha. Ele lançou a massa com força contra Zhang Yang. Ele se virou e usou o Minor Block, ignorando totalmente os monstros e continuou avançando. Bang! O raio atingiu o monstro diretamente, reduzindo 4.000 de vida. Parecia que isso representava apenas 10% da vida do monstro. O monstro enfurecido uivou e golpeou repetidamente com sua massa. Zhang Yang se virou e usou o Minor Block no ataque antes de avançar como antes, pois não ousou parar nem por um segundo. Bang! 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 Os raios continuaram a cair, e o monstro não resistiu por muito tempo. Em questão de segundos, ele se transformou em uma luz branca, derrubando alguns itens. E entre os itens, havia um equipamento que emitia um brilho verde cobre. Zhang Yang só conseguia dar uma espiada, sem pensar em parar, só lhe restava seguir em frente. Sabia que, se cedesse a mínima ganância, acabaria morto por aqueles raios horríveis. Naquele exato momento, Zhang Yang de repente teve um pensamento estranho. E se An Yinshu e Wei Yan estivessem na mesma situação? Será que essas duas mulheres prefeririam ser atingidas por um raio só para ficar com os despojos? Bem, com 80% de probabilidade, eles fariam isso. Uma sombra cinzenta passou rapidamente. Era outro monstro que surgiu não muito longe de Zhang Yang. Desta vez, era um monstro do tipo mágico. Assim que avistou Zhang Yang, ergueu seu cajado e começou a entoar um feitiço. Bang! Um raio atingiu o monstro, repelindo o feitiço do monstro por um comprimento. Com uma vontade inabalável, o monstro continuou a entoar o feitiço. Quando jogadores ou monstros normais liam magias, os ataques recebidos atrasavam o tempo para eles terminarem de entoar suas magias. Bang! 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 Com o impacto contínuo do relâmpago, o feitiço foi interrompido continuamente, com os 3 segundos iniciais para recitar um feitiço atrasados para 6 segundos. Depois disso, um som de Shell foi ouvido, e uma bomba de sombra foi lançada em direção a Zhang Yang. Menos 800. Em troca, o monstro foi brutalmente atingido pelo raio. 300.000 HP foram instantaneamente reduzidos para 6.000 HP. Bang! Bang! Mais 2 raios atingiram o monstro. O monstro foi transformado em cinzas enquanto tentava recitar seu segundo feitiço de bomba sombria. 50 metros, 100 metros, 200 metros. Zhang Yang avançava constantemente. Ciclou até 7 monstros. Inúmeros monstros surgiram no caminho, mas nenhum deles sobreviveu por mais de 15 segundos. Todos eles foram fortemente atingidos pelo raio. Monstros que causam dano físico não preocupavam Zhang Yang, pois ele podia usar menor bloqueio para neutralizar os danos recebidos. Eram os monstros que causavam dano mágico que o preocupavam, pois Zhang Yang não teria escolha a não ser sofrer 1 ou 2 danos de seus feitiços. No entanto, uma poção vermelha, coordenada com menor cura do Berserker, lhe permitiria manter seu HP alto. Mais de 10 minutos se passaram e Zhang Yang finalmente conseguiu passar pela área dos raios. Ufa! Ele soltou um suspiro longo. Mesmo tendo durado apenas uns 10 minutos, manter o foco por tanto tempo foi cansativo. E não tinha nem chefe lá. Zhang Yang olhou para a entrada escancarada. No fundo, ele entendia o esquema daquela área.
Se a porta para o andar seguinte ainda estivesse fechada, então devia haver um chefe por perto. Mas, se a porta estivesse escancarada, isso significaria apenas que não havia chefe algum. Depois de chegar à porta, não havia chefe algum, apenas um baú com um brilho prateado e brilhante que estava silenciosamente ao lado da entrada da parede. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.